Em destaque no Panorama CBN, ministro Alexandre de Moraes vota pela condenação de 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da PM do Distrito Federal no processo da trama golpista. Procuradoria-Geral da República se manifesta a favor de conceder prisão domiciliar ao general Augusto Heleno. Taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, chega ao menor nível da série histórica iniciada em 2012. Porta-vozes da ONU criticam fala de Donald Trump sobre impedir a entrada de imigrantes ditos de terceiro mundo nos Estados Unidos. E a expectativa para a final da Libertadores com o clássico entre Palmeiras e Flamengo. Panorama CBN. Olá para você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à edição desta noite do Panorama CBN. Eu sou a Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e o que foi destaque na programação da CBN ao longo desta sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. Na primeira página, o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de 5 dos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, acusados de omissão durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Você deve se lembrar, claro, que na ocasião, as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e destruídas. O julgamento ocorre no plenário virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os policiais integravam a cúpula da PM do DF na época desses ataques, de 8 de janeiro, e todos os coronéis foram condenados por Moraes. Ele votou pela condenação de Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da PM, de Clepter Rosa Gonçalves, que era o subcomandante-geral, e também dos coronéis Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Souza Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos. A cada um deles, Moraes impôs a pena de 16 anos de prisão. Segundo o relator do processo, a omissão operacional desses policiais se evidenciou de várias maneiras, desde o uso de um efetivo insuficiente, a falta de tropas especializadas em contenção, até a não instalação de barreiras eficazes, também a ausência de policiais de inteligência e a própria falta de presença dos comandantes nas áreas mais críticas durante os ataques de 8 de janeiro. E já com relação ao major Flávio Silvestre de Alencar e ao tenente Rafael Pereira Martins, Moraes votou por absolvê-los, alegando falta de provas. Ainda sobre desdobramentos relacionados à trama golpista, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor de conceder prisão domiciliar ao general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional no governo Jair Bolsonaro. Aos 78 anos, ele afirmou sofrer de Alzheimer desde 2018. A defesa apresentou o pedido de prisão domiciliar e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se posicionou de maneira favorável à solicitação. Gonet afirmou que manter o investigado em prisão domiciliar é uma medida excepcional, mas adequada à idade e ao estado de saúde dele comprovadamente grave. Atualmente, Heleno cumpre a pena em uma sala de Estado-Maior no Comando Militar do Planalto, em Brasília. O presidente Lula se prepara para conversar com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, no início da próxima semana, em uma tentativa de reduzir as resistências ao nome do indicado ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. O advogado é visto como uma forma de distensionar essa relação. Do lado do governo, a Casa Civil já prepara a mensagem presidencial que precisa ser enviada ao Senado, oficializando a indicação de Messias ao cargo. Mas não há uma previsão do dia em que o Planalto pretende enviar o documento. Já do lado do Congresso, a indicação é de ler a mensagem presidencial na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, dia 3 de dezembro, para fazer a sabatina de Messias na semana do dia 10 de dezembro. Com tempo curto, Jorge Messias tem intensificado a visita a senadores e, inclusive, pedido de ajuda também para conversar com o presidente Davi Alcolumbre. Messias ainda não conseguiu ser recebido por Alcolumbre, defendia publicamente o senador Rodrigo Pacheco ao cargo de ministro do STF e que se irritou com o fato de não ter sido avisado pelo governo da indicação do advogado-geral da União. Também é um caso que a gente trouxe aqui para você no Panorama CBN. Só que o Messias tem contado com o apoio de alguns ministros do Supremo, como Nunes Marques e André Mendonça,
indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois chegaram a conversar com os senadores em defesa do ministro de Lula para o cargo. Messias também chegou a ser elogiado pelo ministro Gilmar Mendes. O problema continua na quantidade de votos, insuficiente para ter o nome aprovado. Os cálculos indicam que, apesar do périplo que tem feito, o advogado-geral da União ainda não garantiria nem 30 votos e são necessários 41. O líder do governo no Senado, Randolph Rodrigues, disse que a próxima semana pode ser decisiva para o Planalto enviar a oficialização do nome de Messias. O relator, o Everton Rocha, sinalizou que vai apresentar parecer favorável à indicação no dia 3 de dezembro e tem falado a alguns parlamentares que Messias tem todas as qualificações possíveis para ser ministro do Supremo. Ele age nos bastidores, inclusive, para ajudar o advogado-geral da União a conseguir mais votos favoráveis. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou de verdadeira demolição a derrubada de dezenas de vetos ao projeto de lei do licenciamento ambiental. Ela disse que agora as tragédias que antes eram evitadas serão potencializadas. Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Marina lamentou a decisão do Congresso, que voltou a flexibilizar regras para se conceder licenciamento de obras, disse que há uma série de regressões e que os órgãos ambientais vão ficar de mãos atadas. Marina Silva disse que o governo considera fortemente levar o tema à justiça para não se chegar a um caos ambiental. Acho que mais do que flexibilizar, é uma verdadeira demolição. Todas as tragédias evitadas, elas não têm como ser contabilizadas. A gente só olha para aquelas que infelizmente não foram evitadas. Só que a partir de agora, com essa demolição, elas serão potencializadas. Não são retrocessos, são verdadeiras regressões. O IBAMA, o ICMBio, todos os órgãos ambientais agora ficarão de mãos atadas se essa lei prevalecer. A ministra do Meio Ambiente ainda classificou de absurdo do absurdo a possibilidade de que cada estado ou município faça sua própria lei e afirmou que está de luto. Marina Silva ainda disse que, com a flexibilização do licenciamento, os produtos brasileiros podem ser barrados no mercado internacional, o que coloca em risco, inclusive, o acordo entre Mercosul e União Europeia, que Lula quer fechar ainda neste ano. Um empresário que tem visão estratégica sabe que os produtos brasileiros serão barrados no mercado. A partir de agora nós vamos começar a ser questionados, ainda que ele saiba que o governo tem esforço, que o Ministério tem compromisso, sem base legal, como vai continuar? Nenhum país que está fazendo um esforço enorme para reduzir emissão de gases de efeito estufa vai querer importar gases de efeito estufa. Se para cada produto brasileiro que nós temos que exportar, no seu processo produtivo, tem ali embutido toneladas e toneladas de CO2, esses produtos vão começar a sofrer restrições nos mercados. Outra medida que pode trazer prejuízos ao país, segundo a ministra, é a implementação de data centers no Brasil. Ela disse que a equipe econômica tem feito um esforço enorme, mas que, sem base legal, a oportunidade pode se transformar em um grande problema ambiental. Hora da gente entrar mesmo no noticiário econômico com o principal assunto desta sexta-feira. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro e chegou ao menor nível da série histórica iniciada em 2012. Esse resultado é uma queda de 0,2 ponto em relação ao trimestre anterior, que estava em 5,6%, e de 0,7 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado, quando estava em 6,2%. Os dados foram divulgados pelo IBGE em mais uma edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. A população desocupada também atingiu o menor número da série. São 5.900.000 pessoas procurando trabalho, uma queda de 207 mil no trimestre e de 788 mil no ano. Já a população ocupada ficou em pouco mais de 102 milhões, praticamente estável no trimestre, mas com um aumento de 926 mil pessoas na comparação anual.
A taxa de subutilização, que soma quem está desempregado, quem trabalha menos horas do que gostaria e quem poderia trabalhar, mas não procura vaga, ficou em 13,9%, a mais baixa desde que o IBGE começou a medir. Outro destaque importante é o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, que chegou a pouco mais de 39 milhões e renovou o recorde da série. O trabalho por conta própria também cresceu e chegou a quase 26 milhões de pessoas. Já a informalidade representa 37,8% da força de trabalho, o mesmo patamar do trimestre anterior e abaixo do nível visto há um ano. O rendimento médio real subiu e chegou a R$ 3.528, o maior da série histórica. Na comparação com o ano passado, o aumento foi de 3,9%. Entre as atividades, houve aumento no emprego na construção civil e na administração pública. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 0,45%, aos 159.072 pontos. O dólar comercial teve baixa de 0,31% e terminou o dia cotado a R$ 5,33. O euro vale R$ 6,18, com baixa de 0,25%. Escuta só esse caso, um homem que trabalhava como Papai Noel em um shopping foi preso em Lages, na Serra Catarinense, após a conclusão das investigações de um caso de estupro de vulnerável. A delegada responsável, Bruna Viana, explicou que os crimes não foram cometidos no ambiente de trabalho. É importante destacar que o mandado de prisão foi cumprido no shopping porque era o local de trabalho desse indivíduo e o local em que ele estava no momento em que a diligência foi cumprida. Mas nenhuma das ações investigadas pela Polícia Civil ocorreram dentro do shopping. O estabelecimento em que o homem trabalhava como Papai Noel afirmou por meio de nota que a contratação foi realizada em estrita obediência à legalidade e que segue à disposição das autoridades policiais para contribuir com as apurações. Em um vídeo divulgado pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, é possível ver a ação dos agentes e nessas imagens o homem estava sentado, trabalhando, quando foi abordado e levado pelos policiais. Mas os detalhes dessa investigação não foram divulgados. E um acidente envolvendo 5 veículos na rodovia Castelo Branco deixou mais de 20 pessoas feridas em Bofete, cidade do interior paulista. Entre um dos veículos envolvidos estava um ônibus da cantora sertaneja Amanda Alves. A batida foi no começo da madrugada desta sexta-feira, no sentido leste, na altura do quilômetro 184, quando então o caminhão bateu na traseira de uma carreta. Começou assim. Aí a carreta conseguiu parar no acostamento, mas o caminhão acabou tombando na pista. E depois outro caminhão colidiu com o veículo tombado e só parou no canteiro central. Na sequência, o ônibus da cantora, que estava com 15 ocupantes, atingiu o caminhão tombado e acabou também batendo, só que daí em um carro que seguia ao lado. Segundo a produção da artista, Amanda e as outras pessoas que estavam no ônibus receberam atendimento ainda no local e que todos estão bem. A cantora tinha se apresentado em um evento corporativo em Lins, também no interior, e seguia para uma agenda de show em São Paulo. Abro a página de notícias internacionais com uma atualização de um assunto que a Bianca Santos te trouxe no Panorama da Manhã, sobre uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele quer impedir a entrada no país de imigrantes vindos, nas palavras dele, de terceiro mundo. É que o porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Jeremy Lawrence, defendeu que essas pessoas têm direito à proteção pelo direito internacional e precisam seguir o devido processo legal. Uma segunda porta-voz da Organização das Nações Unidas comentou que essa população, quando chega ao território, precisa ter direito de asilo e acesso. E ela complementou defendendo que a maioria dos refugiados e imigrantes cumpre a lei, entre eles os afegãos. É uma referência à nacionalidade do suspeito de ter cometido um ataque em Washington recentemente. Aliás, esse imigrante afegão, o Ramanullah Lakanwal, vai enfrentar acusações agravadas de homicídio em primeiro grau. A informação foi revelada nesta sexta-feira pela Procuradora Federal do Distrito de Colômbia, Janine Pirro. Em entrevista à emissora Fox News, ela prometeu ainda mais acusações que elevariam a pena para tentar condenação como prisão perpétua ou pena de morte. Trump disse que o governo analisa a possibilidade de deportar a família do suspeito.
Esse suspeito, que está preso, morava com a esposa e filhos perto da capital americana e já havia atuado ao lado do exército dos Estados Unidos e da CIA no Afeganistão. No ataque em Washington, um membro da Guarda Nacional morreu e outro ficou gravemente ferido. Um engenheiro brasileiro de 36 anos morreu após ser atingido por um raio durante uma viagem a Machu Picchu, no Peru. Yuri Pereira Botelho era natural do Espírito Santo, mas vivia nos Estados Unidos há 7 anos. O pai de Yuri, o ex-vereador de São Mateus, no norte do estado, Chiquinho Botelho, contou ao portal G1 que o filho tinha viajado a passeio para lá com a esposa, o filho de 1 ano e 2 meses e um casal de amigos. Segundo a agência de notícias Associated Press, o incidente aconteceu em uma região que fica perto da divisa entre as províncias de Cusco e Paruro, a uma altitude que supera 4.000 metros. Ainda de acordo com a agência de notícias, Yuri estava acompanhado do amigo norte-americano James Alexander Fernandes e do guia turístico peruano Dani Peralta. Eles desciam de bicicleta quando a tempestade começou. A polícia foi ao local e encontrou o guia sem ferimentos graves, o americano ferido e o corpo do brasileiro. E eu fecho o noticiário internacional te contando que o presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que 82% da população do país defendia a Venezuela com armas e que outros 94% apoiavam os atuais esforços de paz com os Estados Unidos. Ele citou esses percentuais, mas não deu a fonte dos dados. E, paralelamente, Trump defendeu que as incursões em terra contra narcotraficantes na Venezuela comecem muito em breve. No mesmo evento em que citou as pesquisas, Maduro anunciou que quer criar um novo sistema eleitoral no país. Segundo ele, isso seria feito para defender a democracia e também basear o modelo de votação nos poderes da Constituição e das leis. Ele afirmou que isso é necessário no momento para atingir o governo dos Estados Unidos diante dessas incursões próximas ali ao país, nos mares do Caribe e do Pacífico. Bom, sextou com uma grande movimentação de torcedores do Flamengo embarcando para Lima, no Peru, para acompanhar a final da Copa Libertadores da América. E a maioria dos flamenguistas chegou a caráter, vestindo a camisa do time, carregando um forte sentimento de confiança unânime. Mas o Palmeiras já tinha chegado, ao Peru na quarta noite. Claro que o Alviverde foi recebido por vários torcedores também. A grande final está marcada para 6 horas da noite deste sábado, no horário de Brasília. O campeão, a gente lembra, vai ser o primeiro brasileiro a conquistar 4 títulos continentais. E aí, qual o seu palpite para esse jogão, hein? Panorama CBN. Hora da gente sintonizar a Rádio Sucupira. Nós viemos fazer aqui uma visita oficial ao doente, em nome da municipalidade. Encontrei com ele durante 30 minutos, estava com crise de soluço, está muito triste tudo que está acontecendo, ele está fragilizado, gente. Aceita apenas os votos de pronto restabelecimento do doente. O presídio, eu não quero que ninguém vá sofrer lá, ser torturado. É um local para tirar o bandido da sociedade e para inibir quem porventura quer cometer um ato delituoso. Você não quer ir para cadeia, que lá em Sala do Inferno, sim, é só não fazer besteira. É uma violência! Vocês não podem fazer isso, eu sou Dorico Paraguaçu, prefeito de Sucupira, nomeado pelo governador. Vocês vão pagar caro por essa arbitrariedade! Pra frente, Sucupira! No total, fixo a pena final para o réu Jair Messias Bolsonaro em 27 anos e 3 meses. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena, o regime fechado. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Nunca serei preso! Estão desrespeitando a vontade do povo! Afinal, nós estamos ou não estamos numa democracia! Mira, isso não ia acontecer porque lá existe lei! Cada vez pior do que isso, só se colocar realmente no paredão e der um tiro na cabeça. Eu acho até que essa é a vontade do Moraes. Eu vim cá, te dizer que não se faz com homem nenhum o que eles estão fazendo com o senhor doutor Coronel Prefeito. Isso é o fim do mundo! Ou será que isso é coisa de comunistas? Na próxima teleaula tem mais.
Mas por enquanto, o melhor é estudar bastante para poder acompanhar a segunda parte da soldagem de manutenção. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Muito ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Se você tivesse estudado com esse jeito que tem para invencionice, com esse talento. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? O senhor é um gênio. Vossas Excelências desejam a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Nessa hora todos me abandonam, todos me deixam. Até mesmo aqueles dependem de mim. Aqueles que se fizeram por mim. O senhor sentiu o clima na cidade? É o ar que está pairando, um ar irrespirável. Parece assim que tá todo mundo esperando um conflito de uma hora para outra. O senhor não acha que a situação está ficando cada vez pior? Eu tenho feito o que posso. Qualquer tentativa de transformar isso em disputa política desconsidera o papel institucional do Congresso Nacional. Votar esse veto é fundamental para destravarmos o tema do licenciamento ambiental como um todo. Olha, eu trouxe uma carta do senador, mas o senador disse que já falou com o senhor. Sim, ele me falou, deixa eu... Eu não posso deixar de atender o senador. O senador é um homem para lá de influente e pode prejudicar a minha candidatura. Né? Há um estremecimento momentâneo em virtude de alguma disputa, alguma expectativa frustrada, mas eu tenho confiança de que isso passa. Nós vamos aí terminar o ano com um orçamento equilibrado para o ano que vem. Tenho fé em Deus que amanhã a tradicional família sucupirana vai adentrar uma nova era de paz, harmonia e concórdia. Embora mente, como diziam os latinos, se vis passem para belo. As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição dos meus amigos Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Você está ouvindo La Perla, na voz da Rosalía, porque eu quero te contar sobre um evento misterioso que mobiliza os fãs da cantora. A artista espanhola desembarca no Rio de Janeiro neste domingo para uma ação especial do lançamento do álbum Lux. Mas o problema é que o local ainda não foi divulgado. Vencedora do Grammy de melhor álbum latino de rock, urbano ou alternativo em 2022, a artista vai fazer uma audição exclusiva com as novas músicas diante do público. Numa primeira divulgação na quarta-feira, a equipe da cantora chegou a anunciar que o evento seria no Cristo Redentor. A informação constava no link de inscrição para concorrer a um convite, mas foi retirada depois. A CBN procurou a Arquidiocese do Rio, que é responsável pelo santuário, mas a entidade não confirmou a informação. A reportagem também procurou a gravadora da Rosalía, a Sony Music, mas não obteve retorno, pelo menos até o momento em que essa edição aqui do Panorama foi gravada. A reportagem também procurou a gravadora da Rosalía, a Sony Music, mas não obteve retorno, pelo menos até o momento em que essa edição aqui do Panorama foi gravada. E aí os fãs começaram uma caçada não só por um convite, como também por mais informações, claro. Quem se inscreveu ainda não sabe se foi selecionado, mas isso não tirou a empolgação da estudante Nadine Lima, de Porto Alegre. Estar com ela nessa celebração da nova fase dela seria a realização de um sonho, assim, seria a celebração dessa relação que eu construí com a arte dela ao longo dos anos. Seria, nossa, sem palavras, assim, compartilhar um momento especial com a artista que eu acompanho desde 2018 e que continua me emocionando e inspirando com tudo que ela cria.
Para garantir um convite para audição, é preciso escrever uma pergunta criativa para Rosalía. Lux é o 4º álbum dela e um dos mais elogiados do ano. A espanhola canta em 13 idiomas e faz uma série de referências religiosas nas 18 faixas do novo trabalho. A faixa que a gente tocou aqui no comecinho tá nele também, mas o carro-chefe é o single Bergen, que reúne até elementos da música clássica. Em grande estilo, hein? É nesse ritmo que eu me encaminho pro final, mas antes de encerrar, deixa eu trazer 2 avisos. O primeiro é que neste sábado, ao meio-dia, você vai ver no feed do Panorama um novo episódio do podcast de tecnologia e inovação da CBN, o Futuramente, apresentado por Caroline Tamassia e Marta Gabriel. O outro aviso é que na segunda-feira o Leandro Gouveia está de volta. O Panorama fica por aqui. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos. A edição e a sonorização por Anderson Wendel. Foi um prazer te acompanhar nesses últimos dias. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.